Boa tarde. Agradecemos a Deus por mais uma semana de muito aprendizado. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Fazer o bem sem ostentação. Trecho de Mateus, capítulo 6, versículos de 1 a 4. Esse evangelho é interessante, foi falado aqui algumas vezes. Nós pensamos, e no tom, quando ele diz que quando a pessoa vai fazer para ser aprovado pelos homens, ao invés de esperar a aprovação de Deus, ele diz que ele já foi atendido. Parece às vezes querer dar um tom de que Deus precisa que nós fiquemos honrando a Ele. Parece. Então, como não se pode amar a dois senhores, não, né? Nem servir a Deus e a Manu, então é como se Deus quisesse. Isso é o que o Evangelho parece demonstrar. Deus quer que a gente seja direcionado a Ele. Às vezes eu reflito, sempre digo para as pessoas que vêm, né, o Evangelho aqui é uma porta para a verdade, e o que o comentarista fala, o que ele acertar é de Deus, o que ele errar é dele. Aqui são reflexões, porque o Evangelho no Espiritismo, ele é uma página importante para a reforma íntima. Então cada um tem que ler e tirar a sua interpretação. Você não pode viver com a minha interpretação, você tem que pensar. Por isso que o Espiritismo tem esse aspecto tríplice de filosofia, ciência e religião. Você tem que pensar é o aspecto filosófico. Então, de minha reflexão, muitas vezes eu penso isso. Deus não tem a necessidade que a gente se direcione a Ele. Não é uma necessidade de Deus. Deus está acima de tudo isso. Deus está acima de tudo isso. Deus não precisa que você se sinta grato para Ele ser Deus. Não, você pode ser como você quiser. Deus lhe acolhe como filho, como você for. Agora, isso aqui é uma lição de comportamento, porque qualquer comportamento que vem de qualquer compreensão que diga que o universo não é organizado, que nessa organização do universo existe um único Criador que rege tudo, dele vêm as leis naturais, que são, diferentemente das leis dos homens, leis imutáveis. Quem entende que isso existe, pensa e age de uma forma. Mas quem compreende que não existe, que o universo é um caos, que não existe uma ordem inicial, que não existe algo que a gente aprendeu a chamar como Deus único, vai agir diferente. Como a maioria das pessoas, e nós, algumas vezes, nas nossas atitudes, parecemos esquecer que existe um Deus que organiza todo o universo, porque a gente não vê Ele, porque a gente não conversa diretamente com Ele. Às vezes a gente confunde a matéria, que é só uma parte do universo, com o universo todo. A partir daí a gente começa a deixar de honrar o todo, a origem, a coordenação de tudo, para se curvar a uma parte.
Às vezes essa parte é um homem, é uma mulher, é o dinheiro, é uma inimizade, é uma inveja, é a beleza, é a velhice. A gente vai e se submete àquilo ali. Quando acontece qualquer coisa, a gente esquece que existe um Deus. Aí a gente fica em depressão, ou fica envaidecido demais, começa a se auto-louvar e promover. Então aqui o que o Evangelho coloca, na minha compreensão, não é que Deus precise que eu me curve, você se curve a Ele. Ele está só explicando que se você entender corretamente, não tem como você não se curvar. Não tem como. Existe sim um Deus. Existe ordem no universo. Faz certo que dá certo. Faz errado que dá errado. E pronto. Fazer certo, cumprir as leis de Deus. Ser melhor do que você mesmo a cada dia, sem ter a pretensão de ser melhor do que ninguém. Em tudo que Deus lhe confiar, faça a sua parte, o melhor possível. Ser o melhor materialmente e ser o melhor espiritualmente. Então, a partir daí, não é que Deus precise que eu agradeça a Deus para que Deus seja Deus. Eu agradeço a Deus, me curvo a Deus, porque eu compreendo que Ele é o todo de tudo. A partir desse momento, eu digo: poxa, eu vim para o centro hoje, e digo: graças a Deus. Vocês já se acharam feios alguma vez? Vocês só se acham bonitos? Já acharam feio? Mas teve dia que vocês se acharam bonito? Pois é, hoje eu me achei bonito. Aí eu olhei assim: olha, estou bonito, graças a Deus. Estou trabalhando, graças a Deus. Pude, com o dinheiro do meu trabalho, comprar alimento para minha casa, graças a Deus. Porque se Ele não dá a condição, ou se Ele me dá e ali chega bem na esquina, alguém me assalta, o dinheiro não chega lá. Deus permite. Eu poderia estar aqui afônico, mas estou falando, graças a Deus. Entende? Então, voltando de novo àquela compreensão. A pessoa que vive fazendo as coisas, querendo se curvar a si, aos homens, se achando bonito por si, é uma pessoa. Mas a pessoa que entende que se é bonito, está se achando bonito ou bonita, é porque Deus assim o permite, na sua infinita misericórdia e sabedoria, que é infinitamente bom, infinitamente justo, infinitamente sábio, que quer o nosso bem, que quer que a gente seja melhor do que a gente mesmo a cada dia, sem querer ser melhor do que ninguém, porque todo mundo para Deus é um filho amado, uma filha amada. É natural que se curve. O narcisismo, a história era essa: o cara se achava tão bonito naquele tempo, ele se olhava no espelho da água, ele estava tão encantado com a beleza dele, por ele, que ele caiu na água e se afogou. A gente não, quando a gente entende que até a nossa beleza, quando a gente se sente bonito, porque tem algum dia da vida que a gente se sente bonito, não é sempre não, nós oscilamos emocionalmente, não é assim? Mas tem dia que a gente acha bonito, tem dia que a gente pinta o cabelo, tem dia que não pinta, tem dia que se acha muito de branco, louro. Mas quando a gente entende que a nossa beleza, quando a gente se sente
a alegria de se sentir bonito. É bonito graças a Deus? É outra coisa. Tanto que quando a gente vai para o homem, os costumes antigos falavam até de quebrante. Você não pode dizer assim, ó, coisinha bonita. Você diz assim, bonita, benza a Deus. Bonita, graças a Deus. Não era assim? Porque senão, botava quebrante. A criança adoecia. Ô mulher do oi gordo, chamou o menino bonito, o menino amofinou. Que às vezes achou a beleza por beleza, mas não existe beleza por beleza. Todas as coisas se curvam ao seu Criador, Deus. Aí não é porque Deus, para ser Deus, precise que eu seja grato ou o reconheça como Deus. Ele é Deus e acabou-se. As coisas acontecem como Ele quer e acabou-se. E tem beleza na coisa? Tem. Tem tesão? Tem. Tem desejo? Tem. Tudo no tempo? Certo. Tem dinheiro? Tem. Mas ao mesmo tempo que há o prazer, há a dor. Porque a escola é assim. Eu lembro quando eu lecionava em graduação de faculdade, que era assim, o pessoal adorava. Olha, adora aquele professor, era muito comum isso. Quando chegavam as provas, pronto. Porque a pessoa só quer o prazer. Aí vinha uma prova, se a pessoa não tirasse 10 dá ser 9,5 não. Ou se tirasse uma nota baixa, literalmente o professor que estava sendo bem elogiado, ele se torna odiado, porque você tirou uma nota ruim, porque foi de novo, na lógica de prazer e dor, você só queria ter prazer. Isso vai fazer de você um viciado em você, no seu prazer, ao invés de ter prazer para a honra e glória do Senhor. Uma pessoa que tira uma nota baixa e ela olha que é por ela, ou que acha que é pelo professor, ou por ela, e fica naquela, e não entende que até a nota baixa é para a honra e glória do Senhor. Porque se você não observar onde é que você tem dificuldades, como é que você vai estudar para melhorar ali? Você só pode melhorar onde você sabe que você está com dificuldade. Se você está vivendo num ambiente de prazer e você só tira 10, você acha que é nota 10, e o pior é que você acha que está pronto, quando nós nunca vamos ficar prontos. É constante o processo de aprendizado. Nós estamos aqui para aprender para sempre. E pronto. Mas você quer a falsa ilusão, por não se amar e não entender que é amado por Deus, pelo Criador, a falsa ilusão de que você está pronto, de que você é nota 10, para você se acomodar e ficar passando certificados e diplomas na cara dos outros. Ou seja, por você não se amar, você fica querendo mostrar para os outros que você é quem você não é, para que os olhos dos outros te confirmem, para que as pessoas te parabenizem, para que você ganhe um Oscar, um troféu. Você não está preocupado em ser bom porque é o correto. Você está querendo ser bom para se sentir aplaudido e consequentemente se sentir amado aos olhos dos outros. E o nome disso é uma doença chamada codependência afetiva. Fazer as coisas para ser aprovado pelos outros, se sentir amado pelos outros, porque não se ama e não entende que é criado e amado por Deus.
e que para Deus não tem como mentir, não tem como disfarçar, e que Ele cria o prazer e a dor para nos ensinar que quando a gente sofre, se a gente aprende, cresce com o sofrimento, com a dor, Deus fica feliz. Quando a gente também cresce com prazer, Deus fica feliz, porque a finalidade é o progresso. E sem dor, e sem o prazer, a gente não sabe aprender, a gente se acomoda. É diferente, entende? Quando a gente olha para o corpo da gente e não está legal, e sabe que está com a saúde debilitada, e diz: eu não estou nem aí para os outros. Você está, um dos outros que você está é você, porque você não quer fugir do seu próprio prazer de comer o que não presta. Você está endeusando a você mesmo. Eu trabalhei, eu tenho direito. Não tem. Você vai contra a lei de Deus, faz errado e dá errado. Vai comer doce demais porque é gostoso, e naturalmente vai aumentar peso e vai desenvolver a diabetes, e com um pedaço está perdendo um pedaço de dedo, um pedaço de perna, e pronto. Não era do seu jeito? Não era do seu jeito. Mas era do meu jeito? Não era do seu jeito. Se fosse o teu jeito, o certo, e o certo é o jeito de Deus, você ia comer o tanto que pudesse, que quisesse, que não dava em nada. Mas é mentira. Mentira. A gente vai encontrando a lei de Deus, que na hora que a gente esbarra nela, parece que queima, sabe? Gostou? Queima. A gente começa a se elevar pelo prazer, ao invés de fazer as coisas para a honra e glória do Senhor, começa a dar errado. Dá errado. Não tem como não dar errado. Eu não estou aqui para fazer a minha vontade, eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Eu assisto a alguns canais de autistas, mães de autistas. Tem dois que são mais ou menos da minha idade. Eu acho lindíssimo, porque a mãe deles é um maior prazer com eles e cuidando. Ela tem 5 filhos e 2 têm autismo em grau elevado, mas eles são bem simpáticos. Sempre estou assistindo. Aí, qual é a mãe que quer ter um filho com problema de saúde? Nenhuma. E tem gente que mata, tem gente que dá, tem gente que abandona dentro de um hospital, porque não quer ver. Mas por que isso? Ela não quer ver se for isso, porque é uma coisa que tira do prazer dela, é dela para ela. Mas se entende que aquilo também é honra, para honra e glória do Senhor, é outra mulher. É o que eu vejo dessa mãe, que ela tem maior prazer e conversa e tal, é porque ela, com certeza, quando vieram os filhos, ela entendeu: isso aqui não é, esse filho não é meu, e é meu ao mesmo tempo, porque antes de tudo ele é um filho de Deus, e eu também, e eu tenho que obedecer à vontade de Deus, é como Ele quiser, não é como eu quiser. Se eu nasci para ser mãe, quis, ou como é que aconteceu essa gravidez, e aconteceu, eu estou aqui para seguir a vontade de Deus, com os filhos que não tinham problema de saúde, com quem tem, porque não é para minha honra e para minha glória essa vida. Esta vida é para a honra e glória do Senhor. Ele é quem manda. O jogo está posto. Todo mundo vai ter prazer e vai ter dor. Tudo vai sempre passar. E todo mundo vai passar por dor, velhice, doença e morte. E pronto. Não tem jeito,
porque o dono do jogo botou o jogo para nós, espíritos imperfeitos, neste plano assim, e pronto. E a gente que compreende, quando compreende, ama a Deus sobre todas as coisas e vê em cada coisa algo bom, porque está ali para nos ensinar, para nos dar a capacidade de sermos melhores do que nós mesmos a cada dia, sem termos a pretensão de sermos melhores do que ninguém. É só isso. Eu estou aqui para isso. Eu vi algumas pessoas me perguntando sobre a questão material. Bom mesmo, é no plano espiritual. Ué, não sei o que, você não está lá, meu irmão. É como essa interpretação, quando diz a vida futura, isso é porque é uma forma melhor da gente entender que existe a diferença entre o material e o espiritual. Mas a vida, ela é uma só. A vida só é uma. Existe só isso. Que o espírita delimita como uma vida só, com várias encarnações. Unicidade ou unidade da vida e pluralidade de existências dentro da vida. Não tem vida futura. A vida é essa, em que a gente vive o material e o espiritual. Toda hora, toda hora. É aí que eu também gosto de pensar, porque para Deus e para as pessoas, muita gente fica com essa história de lá na frente a vida futura, para não fazer o que tem que fazer hoje. Não, mas quando eu ficar mais velho, não, mas quando eu morrer, eu vou comer o que eu quiser, porque quando eu morrer, aí eu não posso comer mais nada. Não é assim que a banda toca. Você quer se iludir? Se iluda. Eu posso ser do jeito que eu quiser, descobrir que eu tenho uma doença. Não, você tem que tratar essa doença. Não, eu quero é me utilizar dessa doença. Rapaz, vai se tratar, mas tem qual a forma? Tem cura, não tem? Tem tratamento, é a vida toda. Vamos, como é que faz? Não, aqui não vou fazer nada. Como? Se o seu papel é procurar melhorar todo dia. É por isso que eu acho relevante esse evangelho que fala que a mão esquerda não saiba o que dá a mão direita, fazer o bem sem ostentação, porque fazer o bem é fazer o bem como um todo, como bem, fazer o certo porque é certo. Tinha um filósofo, chamava Immanuel Kant, e ele falava, do imperativo hipotético e do imperativo categórico. O bom porque é bom. Não é eu vou fazer o bem porque eu vou ganhar isso ou aquilo, não, eu vou fazer o certo porque é certo. Bom, o que é certo? Então, o que é que a gente faz que é certo? Comigo, com você se cuida da sua saúde física. Você acha que é errado cuidar da sua saúde física? Eu acho que não. O teu corpo é teu ou é de Deus? É de Deus. Então o que é que você é? Um cuidador do corpo, né? Você está cuidando. Isso não é fazer o bem, não? E é uma coisa que se alastra, porque se você não se cuida, já você tem problemas que vai bater onde? No hospital. Às vezes você era o arrimo de família, aí você está no hospital, não pode ser. Aí a sua mulher às vezes trabalhar para ajudar na casa, aí você adoece, ela deixa de trabalhar para cuidar de você. Vai gerando uma relação em cadeia. Quando não faz, vai puxando os outros todos para o buraco. Não é assim? Você não trabalha, não paga um plano de saúde quando pode,
não paga uma previdência, quando tem um problema, você não se cuida, ó. É um bem tão oculto quando você faz bem a você, por cuidar e fazer o bem do que Deus te confiou. Ninguém nem sente, né? Quando você não está doente, ninguém nem sente, nem você. Aí você faz, porque tem esse excesso de liberdade, faz o que quer, não para a honra e glória do Senhor, mas para o seu bel prazer. Beleza, mas a conta chega. Aí na hora que ela chega, nem parecia um bem, né? Mas travou a família todinha num buraco só. O filho que cai na drogadição, no alcoolismo, puxou a família todinha. Ou não? E depende, a pessoa, o menino que não estuda, que não trabalha, que ele não pensa numa certa independência, não é para abandonar os pais, mas andar com as próprias pernas, mas ele vai virando problema. Ou não vai? Não é um bem que ele pode, é um bem que ninguém olha. Quem é que fica dizendo, olha rapaz, que ele chega na balada aí, a pessoa batendo palma porque ele está estudando? Ninguém vê. Quem vê estudar é sentado dentro de casa sem ninguém nem ver. Mas ele está fazendo um bem e ninguém nem sabe. Ele viu agora essa semana explodindo aí os resultados do Enem. A filha de um pedreiro, medicina lá na, isso foi na USP, o filho da moça que era doméstica, a casa não tem nem reboco no quarto, não estudava em colégio, ele estava usando o livro, todas as coisas que estavam de grátis na internet, primeiro lugar em medicina da USP. Ninguém vê. É um menino que ele não está, o pessoal do gueto não olha para ele não é badalado, ele não tem tempo para estar namorando, ele não está jogando bola, ele está fazendo o que ele acha que quer fazer, um bem, e ninguém vê. Mas aí está começando a despontar, ó. Quando você joga uma semente no chão, passa tempo e ninguém vê, mas a bicha começa a brotar. Ou você acha que um pezão de castanhola desse, quando ele nasceu, era desse tamanho? Não era. Ele era bem pequenininho, dentro da terra. Mas vai brotar. Seu papel é plantar e cuidar. Se Deus quiser, vai dar resultado, meu filho. E Deus é abundante. Começa a brotar. Mas até então ele era um bem oculto. Ele estava ali estudando. Quantos bem um menino que está dentro de casa fazendo a parte dele, uma menina, não está fazendo que ninguém vê? Oh, só ele não está em droga hoje, só ele não está esculhambando a mãe, o pai porque não deu o celular, não sei o que. Rapaz, não tem esse, né, que parte para cima da mãe porque tirou o celular, o quê? A harmonia, não está atrapalhando a harmonia dentro de casa, não está furtando ou roubando aí para usar, alimentar o vício, não está engravidando menina por aí para vir os pais sustentar. Não tem desse também? Ou não tem? Engravida e traz para a mãe cuidar. Meu filho, quem pariu o Mateus, que balança, mas não, mãe, isso aí, ó. Quanto bem a gente faz, se coloca cada um no lugar do menino desse que faz o que é para fazer. Ou seja, cuida das coisas, porque está cuidando de coisas que não são próprias, são coisas que são confiadas a nós por Deus. Quem faz tudo para a honra e glória do Senhor, não porque Deus precise que você fique honrando a Ele. Deus não precisa disso. Deus vai ser Deus e pronto. Ele não tem concorrência. Mas se você tem compreensão, é por óbvio que você faz por honra e glória do Senhor. Que coisa linda eu vi o Marcos doente,
mole. Uma época eu não conseguia mais andar com a gente para tocar saxofone. Outra época eu não conseguia por causa do negócio de diabetes. Uma época levou uma queda. Aí a Ana chegou, cadê o Marcos? Está trabalhando. Quantos anos? Problema no coração, diabetes, quantos anos o Marcos tem? 70. Você pensa assim, mas o Marcos deu uma caída. Aí quando a gente vê, tá o Marcos firme e forte, trabalhando, cantando, sozinho, tá aqui a Ana, fazendo a parte dele. E está fazendo bem a Ana, está fazendo bem aos filhos dele. Só porque você faz bem a sua parte. E quando é que eu faço bem a minha parte? Quando eu não faço as coisas para o meu prazer, mas quando eu faço as coisas para a honra e glória do Senhor. Porque o meu prazer só me leva a uma coisa: vício. Não é não? Você gosta de sexo. Aí se você começar direto, se você fizer por você, você fica viciado. E a vida fica dominada. E com um pedaço você fica doente e não consegue fazer nada na vida. Sexo. Se você comer o que você quiser pelo seu prazer, quando você vê, você começa com obesidade mórbida. E quando vê, está com 600 quilos que não levanta. Lá no bairro que a minha mãe mora, tem uns colegas ali, acho que a Estela conheceu uma senhora que ela era bem magra. A gente não conheceu ela nessa fase. A gente soube da fase em que ela não levantava mais da cama. E quando ela morreu, tinha que abrir 2 portões grandes lá para ela sair. Ela não levantava mais da cama há anos. Era o pessoal rico do bairro, não era? Sabe o que eu estou falando, né? Foi. Não, quero comer. Não anda mais. Não, eu tenho dinheiro, me dá prazer comer, eu vou comer. Se eu fizer para o meu prazer, está errado. Mas se eu olhar para o meu corpo como uma concessão de Deus, e eu faço para a honra e glória do Senhor, eu cuido do meu corpo, cara. É muito difícil eu sair de obesidade mórbida se eu comer para a honra e glória do Senhor, concorda? Mas se eu comer para a minha honra e glória, bicho, se duvidar, com 3 dias eu já nem ando mais. É igual aquela história do filme dos meninos, né? Que foram para a fantástica fábrica de chocolates. Ora, mas tá a pessoa. Chegou um meninozinho lá, não foi, o menino saiu, não pode mascar o chiclete, o menino saiu voando logo. Ora, mas o menino doido com chocolate. Aí chega numa fábrica, macho, tem a fábrica, mas tu tem que ter limite. Não, eu comer o que eu quiser. Se eu fizer para minha honra e glória, eu estou caminhando para o vício. Eu vou ter prazer para minha honra e glória para o vício. Agora, se eu tiver prazer e dou para a honra e glória do Senhor, vai ser bom. Porque eu vou estar na dor, sabendo que eu tenho que sair, porque não é por mim. Eu não posso desistir. Eu estou fazendo porque Deus permite. É o que Ele quer. É a minha missão. Porque se não fosse, eu tinha morrido. Se eu não morri na dor, é porque Deus quer que eu fique vivo. Então eu tenho que fazer o que Deus quer, não o que eu quero. Não, mas eu perdi o gosto pela vida. Mas a vida não é para ter gosto para ti, não. Essa concessão é de Deus. Que gosto? Deus é tão bom que ela tem hora que tem prazer e hora que tem dor, hora que tem gosto, hora que não tem. Mas eu vou morrer. Não, quando for a hora de você morrer, Deus resolve. Deus resolve. Eu já vi gente que levou tiro na cabeça, está todo torto e não morreu. E eu lembro quando abriram a areninha ali, um cara saiu ali no jogo, foi matar ele na hora, né? Acabou, pei, é para morrer, meu filho. Não é porque o cara morrendo, não, é porque Deus permite. Eu só posso entender as coisas assim. Não está no meu governo me desanimar com a minha vida. Não está, cara. A vida não é minha. E tá, né? Se eu achar que a vida é minha, eu posso me desanimar, não é minha. Agora, se eu achar que a vida é de Deus, não está no meu governo dar cabo da minha vida. Está no meu governo fazer da minha vida uma vida cada vez melhor. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença.
O casamento nosso é com Deus, amando-te e respeitando-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Não está no meu governo não gostar da vida. A vida é para ser vivida conforme a vontade de Deus. E eu, por intercessão e misericórdia de Deus, eu tenho um livre arbítrio para tornar a minha vida melhor em qualquer situação. Aceitar e ver com bons olhos, fazer tudo o possível para estar bem quando as coisas boas acontecerem, e tudo possível para estar bem quando as coisas que não são boas acontecerem, e tudo vai passar, sempre se sucedendo, ora prazer, ora dor, ora prazer, ora dor, para nos ensinar, porque a finalidade maior da vida é esta: Deus permite tudo que sirva para o nosso aprendizado. Então eu tenho que me olhar, e é bom que você se ache bonito sim às vezes, e lute por isso, porque você ali está dizendo para Deus: olha Deus, eu estou cuidando bem do que é seu. Pessoa, né, mulher e marido, né? O cara relaxa, mulher. Não, mas se eu faço para a honra e glória do Senhor, não tem relaxado aqui. E relaxado vai ter um envelhecimento natural, mas por relaxamento é outra coisa. Ainda assim, é como minha mãe dizia, né? Às vezes você não consegue ter uma roupa de marca, mas não precisa andar todo rasgado, nem sujo. Às vezes você não vai conseguir ter 15 anos de idade, né? Para sua esposa ou para o esposo, mas você não precisa andar todo rasgado e sujo. Precisa? E isso acontece ou não? Acontece, porque a pessoa está vivendo, é possível. Até no relacionamento, se você está relacionado para a honra e glória do Senhor, você não vai dormir com a boca podre. Vai? Você quer? Isso, ó Deus, quer ter é podre, é o ruim. Aí você está bem deitado já, né? Pensando: não, rapaz, nem escoveu os dentes. Fala nada não, os dentes são meus, olha. Aí você não escova. Mas você diz assim: mas meu Deus, eu quero estar sempre, eu quero ter o bem cuidado. Por mim eu não vou não. Vale nada não, só uma vez você escovar os dentes. Mas se for para a honra e glória do Senhor, você se levanta e vai. Quantas coisas não ganha, né? Só quem perde são as bactérias. Rapaz, eu gosto de comer e não gosto de fazer exercício, eu vou ficar toda flácida, todo flácido. Eu faço o que eu gosto. Se for para mim, é assim, mas se for para a honra e glória do Senhor, e eu entender que isso não é bom, porque lá na frente vai ter problema de mobilidade, joelho, não é isso não? Várias coisas que talvez não tenha retorno. Se for para a honra e glória do Senhor, eu vou me cuidar. Se não for para minha honra e glória, eu relaxo. Relaxa não? A gente não relaxa porque a gente acha que tem direito. A gente acha que pode, que já trabalhou, já não sei o quê. A gente pode ficar com a boca podre, pode ficar sujo, pode... A gente, vez por outra, acha que pode. Mas se a gente entendesse que é para a honra e glória do Senhor, e o Senhor está com a gente quantas horas por dia? 24, a gente nunca pode. Olha, eu moro dentro de uma favela, na lama, mas a minha casa é limpa. Pronto. Olha, o meu salário é só um salário, ou é só um benefício, mas as minhas contas estão pagas. Não estou devendo a ninguém. Não compro o que eu não posso. Não é. Oh, meu Deus. Passei pela pia cheia de pratos. Aí vai deixando. Para minha honra e glória, eu não lavo. Muitas vezes eu né? Mas se eu disser assim: rapaz, tudo que eu tenho não é meu, é de Deus. Ele quer as coisas dele como?
limpa. Então eu vou lavar. Para mim não, eu não quero lavar não. Eu aceito, vez por outra, a rede fedorenta, o travesseiro suado, o lençol podre, eu dizendo que é o meu cheirinho, tá entendendo? Mas só que quem se deita aqui é Deus. Eu não quero, será que ele achar que esse meu cheirinho é agradável? Não, então bora lavar os panos. Toda comodidade vem quando a gente quer viver para a nossa honra e glória. E toda disciplina, organização, limpeza, progresso vem quando a gente faz as coisas para a honra e glória do Senhor. Consegue entender isso? Eu não consigo ver nenhuma contradição no que eu estou dizendo na minha cabeça. Toda vez que eu esqueço que a minha vida só é porque existe um Deus, e que eu tenho que viver aprendendo para a honra e glória do Senhor, tudo muda. E tudo que tiver de bagunçado na minha vida é quando eu estou querendo fazer as coisas para me agradar. Olha o Evangelho, que a vossa mão não saiba o que dá, porque você fica fazendo para dar para o outro homem ver. E às vezes esse outro homem é você. Eu não tenho que fazer as coisas para me ver, não. Eu tenho que fazer as coisas para que Deus me veja. Entendeu? Marco tem 70 anos. Podia se acomodar com a aposentadoria. Mas ele tem entendido provavelmente que a vida dele é capaz de ele fazer mais, tanto no espiritual quanto no material, e bota a bola atrás. Quando eu cito um exemplo de uma pessoa assim, é para dizer o quê? Ele é homem, eu sou também. Quando ele faz uma coisa boa, se ele pode, eu também posso. Coisa mais linda quando você chega nos anos onde você está sob o vício do álcool, da drogadição, você escuta alguém que deixou, e você olha e diz assim: eu também sou capaz. Eu tenho várias dificuldades ainda, principalmente com comida, porque eu quero ter prazer, mas não pode ser assim. A vida tem prazer e tem dor. Eu não posso comer o que me dá prazer. Eu tenho que comer o que me faz bem, porque me fazendo bem, eu estou cuidando bem do que Deus me confiou. Eu estou fazendo para a honra e glória do Senhor. Para mim é ruim, mas para Deus é bom, eu faço. Tudo isso é patrimônio de Deus. O que eu piso que não é Deus? Eu passei, esse por outro a gente passa, né, por medos, dificuldade de relacionamento, trabalho. Até tenho falado aqui disso. Aí eu lembro que terça-feira eu tive assim umas tensões. Aí eu fiquei, né? Quando eu fui meditar, eu dizia só uma coisa: Jesus, fica comigo. Estou passando por essa tempestade, mas que ela seja para a honra e glória do Senhor. Eu sei que aqui o Senhor vai me fortalecer, o Senhor está cuidando de mim, o Senhor está me mimando, mas eu tenho que passar. A tempestade faz parte da vida. Não existe só dia de sol, existe também os dias de chuva. É muito gostoso sentir o vento, mas eu tenho que sentir um pouco de calor quando o vento passa, e é natural. Então vamos lá, Senhor, só que eu vá para a tua honra e tua glória, e que eu vá com o Senhor. Não, quando eu peço que Deus esteja comigo, que Jesus esteja comigo, não é que ele tenha se afastado, ou que ele precise que eu chame para ele vir, não. Isso é mais um conforto para mim. Eu sei que Deus sabe de tudo, eu sei que Jesus sabe de tudo, que ele não precisa que eu peça nada. Eu estou pedindo é só para dar um start no meu ser espiritual imperfeito. Só assim: olha, Renato, lembra de Deus em tudo que tu vai fazer. Ele não te desampara, não te abandona, nunca te abandonou, nunca vai te abandonar. Sempre ele vai estar pensando em ti.
Mas eu sei que a tua oscilação emocional vai fazer tu achar que às vezes não é Deus, é a tua articulação, é a tua manipulação, é o teu poder, é o teu dinheiro. Então é importante que eu dê uma chave mental em mim mesmo, vez por outra. Olha, Deus fica comigo, é contigo, Senhor. Nada que acontece comigo é comigo, você comigo. Antes tem dedo teu, ou braço, o corpo todo, tem tudo. É por isso que eu digo, Deus não precisa que eu fique louvando a Ele. Ele não precisa. Quem precisa, eu faço quando eu compreendo a realidade, que Ele é tudo, Ele é o todo de tudo. Ele é o início, o fim e o meio. Quando eu peço a Jesus que fique comigo e tome conta da minha vida, entrego, confio, aceito, agradeço, não é de novo que Jesus precise que eu chame, que Ele precise que eu confidencie para Ele, Ele já sabe. Mas isso trabalha a minha humildade de dizer para Ele que eu entendo que eu não sou Deus e que Ele existe. Na verdade, qualquer coisa que aconteça, eu estou só dizendo assim: Senhor, eu não passo por nada sem o Senhor. Estou dizendo é para mim. Porque assim, a nossa compreensão falha. Vez por outra a gente acha que só depende da gente. A gente acha que uma pessoa que para o carro no trânsito é porque ela quer prejudicar a gente para a gente chegar atrasado e fica com raiva, né? Não? A gente não entende que ali também tem o dedo de Deus. Que quando uma pessoa, você está aqui numa garagem, a pessoa bota o carro atravessado, você quer esculhambar a pessoa, mas você não quer entender que tem o dedo de Deus. Se você não lembrar que tem Deus em tudo, você vai esculhambar o cara, ou vai ficar com ódio, ou vai ficar criticando e não vai resolver nada, talvez até pior. Mas se você entender que está aqui para aprender, para ser um ser melhor para Deus, e que tudo que acontece é para a honra e glória do Senhor, é diferente. É diferente. Por isso que é tolo, né? A pessoa que faz as coisas querendo mostrar para agradar os outros. Então eu vou fazer do meu jeito, do jeito que eu quiser. Você está fazendo a mesma coisa. Quando você faz as coisas para agradar você, é o mesmo que o Evangelho está dizendo, é como agradar os homens. Porque você é um homem, você é uma mulher. Não tem diferença. A pessoa acha que, ó, não vou fazer nada para te agradar, que eu faça as coisas como eu quero. Está descobrindo o Evangelho do mesmo jeito. Porque você está deixando de querer fazer as coisas para agradar a Deus e está endeusando para agradar os homens, sendo que o homem aí é você, ou a mulher é você. Concorda ou não? Quantas vezes eu já vi gente dizer assim: eu vou deixar essa família aqui, eu vou deixar, porque eu. Não é assim não? Agora você está assim: Senhor, estou passando por uma tempestade, o que é que o Senhor quer que eu faça? Às vezes ele está dizendo, e eu fico tanto dizendo eu, e falando do problema dos outros, que eu não escuto Deus. Aí quando eu digo: Senhor, me orienta, é como se eu pegasse, silenciasse assim, eu, egoísta, para ouvir o que é que Deus quer me dizer. Senhor, aqui está horrível, Senhor, essa empresa está horrível, trabalhar com essa pessoa está horrível, conviver com essa pessoa está horrível, mas Senhor, o que é que o Senhor quer me dizer com isso, Senhor? Eu sei que não é ela, eu sei que não é a empresa, eu sei que não é a pessoa, eu sei que não é o casamento, é o Senhor querendo me ensinar para que eu seja uma pessoa melhor, para que eu deixe de ser essa semente, desabroche e me transforme numa grande árvore. Mas dói quebrar o ovo. Quando sai da barriga, a criança sai com raiva, ou chorando, ou calada, trancada, né? Assim, né? Raramente, eu não lembro de ter visto, grosso modo, mostrar a criança saindo da barriga achando graça.
Ou ela sai chorando, ou o médico dá umas palmadas para ela chorar, porque ela sai trancada, a gente está com raiva calado, né? Apanha e não chora, né? Que a gente que dói, mudar dói. Perder o emprego dói. Perder a juventude dói. Hã? Além o quê? Até o quê? Ah, reencarnar dói. Claro, porque a gente está acostumado. E morrer dói. Não é que doa, é porque a gente não quer sair do que a gente conhece. A gente sente segurança do que a gente conhece, é o conhecido. E o além é o desconhecido. A gente não quer coisa desconhecida. O cara que é um grande empresário hoje, quanto tempo ele não leva para deixar de ser e pensar como um empregado? Não é não? Grande parte dos empresários um dia foram empregados e foram despedidos. E logicamente que doeu. Agora pergunta se eles querem voltar a ser empregados. Hã? Pergunta se o Jorge Paulo Lema quer voltar a ser empregado de banco. Pergunta se o Deus Maqueiroz quer voltar a ser professor de economia lá da Unifor. Pergunta. Eu digo que ele não quer não. Mas pergunta se quando o cara sai ele acha bom. Não acha. Tudo que a gente vai enfrentar de diferente é bom. E por isso, quantas vezes a gente vive relacionamento tóxico, que era para a gente dizer não, que era para a gente mandar sentar para a pessoa mudar, e se não mudar a gente terminar. Mas a gente não vai porque tem medo de ficar só, que não vai arrumar outra coisa, não quer discutir. E tem que estar aprimorando, né? De novo, se a gente fizer as coisas para a honra e glória do Senhor, a gente aprimora ou não? Tudo, toda hora, todo tempo, a vida inteira, enquanto vida a gente tiver. Agora, se a gente fizer para nossa honra e glória, de pouquinho em pouquinho a galinha enche o papo. De pouquinho em pouquinho a gente não escova os dentes, vai dormir sem escovar, era todo dia. De pouquinho em pouquinho a gente almoça, não escova depois do almoço. De pouquinho em pouquinho a gente não passa o fio, que é para nós, sabe, vale nada não, entende? É para nós. Mas se você se perguntasse ali o dentista, Deus sendo o dono da sua dentadura, será melhor escovar depois das refeições e usar o fio dental? Ele ia dizer, é o certo. Mas eu não estou fazendo, eu sim, mas se esses dentes são de Deus, se você pensasse que era para honra e glória dele, você fazia. Porque você tinha que pedir a ele para não fazer. Mas como você faz? Por você, você relaxa. Aí começa, come a mais, limpa a menos, relaxa, relaxa, relaxa. Quando vê, está aquele poço relaxado, né? E a sintonia negativa se abre. Então, que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar, coragem para mudarmos aquelas que podemos, e sabedoria para reconhecer a diferença, e que seja feita sempre a vontade de Deus e nunca a nossa. Muita paz e boa semana. Escova o dedo e passe o dental, né? Ali, ó. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra do caminho você deve retirar. Uma flor que tem espinho você pode se arranhar.
Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver.